Boa noite a todos e a todas. Agradeço a presença de todos. E sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária, conforme dispõe os artigos 149 e 163 do Regimento Interno. Solicito ao senhor secretário Antônio Romano Correia do PV para que efetue a leitura da ata da 36ª sessão ordinária realizada em 1 de novembro de 2022. Ata da 30ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. Ao primeiro dia do mês de novembro de 2022, com início às 19 horas no plenário da Câmara Municipal de Pescaria Brava, situado nas dependências da sede do Poder Legislativo, na rodovia BR-101, KM-320, bairro KM-37, neste município de Pescaria Brava, reuniram-se os vereadores em caráter ordinário sob a presidência do vereador Jason Castro de Souza e secretariado pelo secretário Jairo Ronaldo Correia. O presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura da ata da 35ª sessão ordinária. Em seguida, o presidente determinou ao secretário que realizasse chamado dos vereadores para a constatação de quórum para a votação de matéria inclusa na pauta. Feita a chamada nominal, verificou-se a presença dos vereadores Bernadette da Rosa, Gilberto Neves e Silva, Jairo Ronaldo Correia, Jair Castro de Souza, João Fernandes Soriano, Raquel Cardoso dos Santos, Reinaldo Rodrigues, Rosilene Faísca da Silva e Thalita Santos Cornélio. Havendo quórum regimental, o ato foi colocado em discussão e votação, sendo aprovado por todos. Em seguida, o presidente solicitou ao secretário que realizasse a leitura das proposições e projetos de lei constantes na ordem do dia. O vereador João Fernandes Goriano apresentou as seguintes proposições de indicação do número 79 de 2022, solicitando a realização de um estudo para a implantação de oficinas diversas, como panificadora, artesanato, serralheria, dentre outros segmentos, com a finalidade de dar atividades a cidadãos com problemas sociais em nosso município, como usuários entorpecentes e moradores de situação de rua. Indicação de número 80 de 2022. Formar uma equipe de trabalho para estudar alternativas de infraestrutura para o fortalecimento dos pequenos negócios do município. Indicação de número 81. Estudo para o desenvolvimento de área pertencente à Prefeitura Municipal para se abrigar polos de variados ramos de atividade industrial, criando incentivos para as empresas se instalarem em nossa cidade, a fim de gerar mais empregos. O vereador Reinaldo Rodrigues apresentou moção de número 8 de 2022, solicitando confecção e envio de convite aos representantes do grupo quilombolas do município para que compareçam na sessão ordinária a ser designada para apresentar sua história e receber nossa homenagem. E não havendo mais matéria para discussão e deliberação sobre a proteção de Deus, o presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 8 de novembro de 2022, às 19 horas. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essa foi a ata da 36ª sessão ordinária. Solicito ao senhor secretário Jairo Ronaldo Correia do MDB para que realize a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação de presença. Bernadette da Rosa. Gilberto Neves de Silva. Presente. Jairo Ronaldo Correia, presente. Jason Castro de Souza. Presente. João Fernandes Soriano. Presente. Raquel Cardoso dos Santos. Presente. Reinaldo Rodrigues. Presente. Rosilene Faísca da Silva. Presente. E Thalita Santos Cornélio. Portanto, senhor presidente, todos os nossos colegas vereadores se encontram nessa casa legislativa. Havendo quórum regimental, coloco votação na ata da 36ª sessão ordinária da terceira legislatura da Câmara Municipal de Pescaria Brava do ano 2022. O
Os trabalhados pela lista comissão, os contratos se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Solicito ao primeiro secretário Jair Mário Correia que realize a leitura dos projetos de lei constante na ordem do dia. Requerimento de número 47 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, na bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: considerando a pavimentação asfáltica a ser realizada na rodovia C437 por intermédio do Estado de Santa Catarina e considerando que será retirada as lajotas da referida rodovia, solicito informações quanto ao cronograma das ruas que serão contempladas com lajotas a serem retiradas. Requiro ainda a possibilidade da inclusão das referidas ruas a serem contempladas com lajota. Travessa Ilse Florindo Barcelo, bairro Taquaruçu, 54 metros de lajotas, e a rua Manuel Mendes Orix, bairro KM37. Sala das Sessões, 8 de novembro de 2022, respeitosamente, vereador João Fernandes Floriano. Requerimento de número 48 de 2022. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador João Fernandes Floriano, na bancada do PP, que abaixo subscreve na forma regimental, depois de ouvido o plenário ser aprovado, requer que seja encaminhado ao ilustríssimo senhor Deilson da Silva de Souza, prefeito municipal de Pescaria Brava, a seguinte proposição: implementar o programa de governo federal de regularização fundiária e melhoria habitacional. A iniciativa da regularização fundiária e melhoria habitacional foi criada para dar o título de que garante o direito real sobre o lote das famílias. A medida serve para dar segurança jurídica, reduzir conflitos fundiários, ampliar acesso ao crédito e estimular a formalização de empresa e o aumento do patrimônio imobiliário do país. A iniciativa também busca reformar ou ampliar imóveis em deterioração, falta de estrutura, instalação elétrica e hidráulica inadequada e adensamento excessivo de moradores, entre outras adversidades. O valor a ser pago pela regularização fundiária é proporcional à renda familiar bruta mensal. Se a família, por exemplo, tem renda de R$2.000, vai pagar uma parcela única de 50 para regularizar o lote. No caso em que ocorrer a melhoria habitacional, a família pagará o equivalente a 1% do valor da obra, descontando o valor do retorno do financiamento da regularização fundiária. Para ter acesso às ações, é necessário estar registrado no cadastro único do governo federal, não possuir outros imóveis no país e o proprietário deve ser maior de 18 anos e emancipado. Sala das Sessões, 8 de novembro de 2022, respeitosamente, vereador João Fernandes Floriano. Projeto de Lei Ordinária de número 15 de 2022, de 8 de novembro de 2022, emenda, denomina a Rua José Zeferino Custódio, a rua no bairro da M37 deste município de Pescaria Brava, de outras providências, de autoria do Poder Legislativo, da vereadora Bernadette da Rosa. O prefeito municipal de Pescaria Brava faz saber que a Câmara de Pescaria Brava aprovou e licenciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro da M37 deste município de Pescaria Brava, conforme abaixo se apresenta. Denomina a Rua José Zeferino Custódio, a rua entre a marginal da BR-101 e a Rua Justino Martins, conforme planta de localização. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada as disposições em contrário.
de autoria da vereadora Bernadette da Rosa. Apenas para leitura. Projeto de lei ordinária de número 14, de 8 de novembro de 2022, emenda, denomina a rua Amândio João da Rosa, a rua no bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, pelas Providências, de autoria do Poder Legislativo, também da vereadora Bernadette da Rosa. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, conforme abaixo se apresenta. Denomina a rua Amândio João da Rosa, a rua entre a Marginal Manuel Pedro Venâncio e a rua Antônio Figueiredo, conforme planta de localização. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada a disposições em contrário. Pescaria Brava, 8 de novembro de 2022. Também de autoria da vereadora Bernadette da Rosa, apenas para leitura. Projeto de lei ordinária número 16, de 2022, de 8 de novembro de 2022. Emenda, denomina a rua Maria Custódio de Jesus, a rua no bairro KM37, neste município de Pescaria Brava e da Outros Prudentes, de autoria do Poder Legislativo. Artigo 1º. Fica oficializada a denominação da seguinte rua, localizada no bairro KM37, neste município de Pescaria Brava, conforme se apresenta. Denomina a rua Maria Custódio de Jesus, a estrada geral do Sertão da Maricota, conforme planta de localização. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial, revogada a disposições em contrário. Pescaria Brava, 8 de novembro de 2022, de autoria da vereadora Bernadette da Rosa. Também para leitura. Proposição. Veto aos projetos de lei ordinária de número 12 e 13 de 2022. Emenda, denomina a servidão Rua Lavino João Evaristo, no bairro Santiago, neste município de Pescaria Brava e da Outros Providências. Denomina a rua no bairro Ponta das Laranjeiras, neste município, de autoria do Poder Executivo. Realizada a leitura em 25 de 10. Este projeto para a única votação. Projeto de lei complementar número 30 de 2022, de 20 de setembro de 2022. Emenda, acresce o inciso 4º ao artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 4º, parágrafo 2º do artigo 2º da Lei Complementar número 61 de 2017, de 22 de dezembro de 2017, que define os perímetros das zonas urbanas no município de Pescaria Brava e de Outras Providências, de autoria do Poder Executivo, para a primeira votação. Portanto, senhor presidente, são essas matérias que se encontram em pauta nessa Casa Legislativa. Então, havendo coro regimental, coloco em votação requerimento de número 47 de 2022, de autoria do vereador João Fernando Floriano, do PP. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Discussão e votação. Discussão, vereadora Leia. Em conversa com meu colega vereador amigo João, eu quero subscrever no ofício 047. Okay. Então, coloco em votação. Os favoráveis com a comissão e os contrários se manifestam. Em discussão e votação, aprovado por todos. Requerimento de número 42 de 2022. De autoria do vereador João Fernandes Floriano, PP. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Em discussão. É o 48? O 48. Eu também quero subscrever, tá, senhor presidente? Tá bom, então, em discussão e votação, aprovado por todos. Com o pedido da vereadora Leia para subscrever os dois requerimentos de número 47 e 48, de autoria do vereador João Fernandes Floriano, PP.
Para a primeira votação, o projeto de lei complementar de número 30 de 2022, de 20 de setembro de 2022. Papel inciso 4 do artigo 2º da lei complementar número 2017 de 22 de dezembro de 2017, que define os perímetros das zonas urbanas do município de Pescador dos Providências. Votou o Poder Executivo para a primeira votação. Os favores para as questões contadas no Costa. A discussão e votação aprovada por todos. Então, seguindo o nosso regimento interno, o projeto de lei ordinário, que é o projeto de veto, número 12 e número 13, para servidor Lavino João Ernesto Evaristo, no bairro Santiago, e da rua, no bairro Pontas desse município, de autoria do Executivo. Então, vou fazer duas votações a ser feito. Então, conforme o nosso regimento, essa votação é secreta. O que for, os vereadores forem favoráveis ao veto, vota sim. Ao que não for, vota não. E eu vou já aqui pedir para o vereador Gilberto e a vereadora Leia para verificação da contagem, os votos junto com o vereador Jair, nosso grande secretário. Então, o primeiro projeto vai ser da servidão Lavino João Evaristo, no bairro Santiago, neste município de Escalhavado. Então, o voto sim é para aprovação do veto e o voto não é para reprovação do veto. Então, cada um dos vereadores pode chegar à mesa e colocar no voto sim. Então, todos já colocaram. Então, o vereador Gilberto, a vereadora Leia, junto com o nosso vereador Jairo, nosso secretário, vão retirando os papéis. Portanto, senhor presidente, deu 7 favoráveis, 7 votos favoráveis ao veto e 2 votos contrários ao veto. Então, conforme o nosso regimento interno, o veto foi aprovado pela maioria. Então, dando continuidade, o segundo projeto é da rua no bairro Pelas Laranjeiras, nesse município das Zonas Providências. Então, vou chamar aqui depois aqui o vereador José e a vereadora Leia também para fazer a conferência. E quem for favorável o veto, vota sim, quem for contra, vota não.
participação desse tamanho assim, você tira uma avaliação. Portanto, senhor presidente, nesta rua do bairro Ponta das Laranjeiras, deu 8 votos sim e 1 voto não. Portanto, aprovado pela maioria. Então, o projeto está aprovado pela maioria, 8 votos sim e 1 não. Não havendo mais um projeto constante na ordem do dia, conforme está o nosso regimento interno, concedemos a palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. A nossa vereadora Thalita do PP. Uma boa noite a todos, cumprimentamos o presidente da casa, cumprimento os demais colegas, como também todos que estão nos assistindo. Eu acredito que cabe uma explicação para a população do que aconteceu aqui agora. Então, é só para que vocês entendam que esses 2 projetos de lei, tanto 12 quanto 13, foram projetos que foram aprovados por essa casa, porém, foram projetos de nominação de ruas. O que aconteceu foi um erro, e a gente está assumindo esse erro publicamente, onde a gente nominou ruas que já eram nominadas. Inclusive, uma delas não era rua, a da Ponta das Laranjeiras era pertencente a geral, né, que é a Nilton, e de Santiago era uma servidão e foi cercado. E aí não tinha como ser rua, até porque a pessoa de posse do terreno disse que era dela, não era uma rua. Tá? Então é só para que vocês esclareçam. E eu gostaria também de deixar que hoje a gente teve uma reunião com a educação que foi muito proveitosa para a implantação do Fórum Municipal aqui em Pescaria Brava. Tanto que a reunião era para 1 hora, a gente ficou lá 3 horas e meia falando de educação, falando do que se tem projetos, quais os projetos que se tem para a educação de Pescaria Brava. A gente sabe mais do que ninguém que a nossa educação vai passar pelo movimento aí que vai tremer a estrutura de muita gente, não sei se para todos, para o lado legal, não sei se todo mundo vai ficar feliz, mas a gente sabe que esse movimento já está chegando, que é um movimento quando a nossa escola ali ficar pronta. Então, eu fiquei muito feliz da Secretaria de Educação já estar pensando nesse movimento, quando a nossa escola ali, que vai ser a escola dos sonhos de qualquer município, ficar pronta. Então, hoje foi muito proveitoso. Quero deixar aqui meus parabéns para o Marcelo, servidor da Educação, como também a Karine, a professora Márcia, que estava lá conosco, juntamente com o representante do Conselho, e tinha, agora eu esqueci o nome, tinha a Thaís, representante, as 2 Thaís, representantes das diretoras. E foi fenomenal, assim, a gente não queria ir embora. O Marcelo mandou a gente embora, porque ele não queria, de tão gostoso que foi falar sobre educação e saber o que está sendo sonhado para cá. Então, eu só gostaria de deixar registrado e deixar os meus parabéns. É isso. A nossa vereadora Raquel Bandeira. Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Tenho alguns relatos a fazer, começando por uma visita que eu fiz há mais ou menos uns 15, 10 dias, juntamente com o nosso presidente Jairson, com a Thalita. A gente foi na Câmara de Vereadores, na construção. Então, a gente tem que dar méritos para quem está envolvido. Vai ficar uma coisa assim, fundamental para o nosso município, onde ali uma sala de reuniões até para educação mesmo, para palestras. Então, assim, eu fiquei muito feliz, sabe, de entrar lá e ver a grandiosidade que é a construção da Câmara de Vereadores de Pescaria. Porque muitos pensam assim, é só para a sessão. Não vai ser só para a sessão. Vai ser para o povo, vai ser para palestras, para a educação, para o social, para a gente fazer grandes encontros ali. É a casa do povo, então tem que ser usada pelo povo. Então, nosso presidente, parabéns, tá, aos envolvidos. Uma segunda menção que eu queria fazer é um pedido para a saúde,
que para fazer mais, como que eu vou falar, nos telefones dos postinhos de saúde. Tem bastante reclamação, principalmente ali na Laranjeiras, sabe? Eu não sei se é problema de linha, eu não sei se é problema no aparelho telefônico, mas muitos pacientes ligando para mim, dizendo, Raquel, o que está acontecendo? E realmente eu ligo para lá, não é que chama, eu acho que cai, eu acho que é na linha. Conversei com o nosso secretário de saúde, ele falou que vai providenciar, mas aí o povo fica meio que em casa, meio angustiado, né? Porque quer ser atendido. Então eu queria fazer um pedido aqui para o nosso secretário, eu sei que ele é muito gente boa, Zezinho, e ele vai providenciar, só para o que aconteceu durante a semana. Outra coisa também, ontem eu estive na Câmara de Vereadores de Capivari de Baixo, queria dar os parabéns para o meu amigo Trajano, que ele no último sábado trouxe a escolinha ali para Ilhotinha, e 3 de maio, Tigrinhos, do Criciúma. Vai começar a ser um projeto muito legal. Trajano, que muito já jogou com a gente aqui em Pescaria, ele é jogador, ele tem a bandeira ali do pessoal da Afro, né? Eu adoro aquela família dele, as meninas dele. Então, assim, Trajano, parabéns, tá? O incentivo ao esporte é fundamental. Então, ele foi homenageado ontem lá na sessão de vereadores de Capivari. Eu estive presente a convite dele. Parabéns, Trajano, é isso aí. São de atitudes assim que o povo precisa. Segunda, também agora eu quero falar um pouquinho do Santiago, do bairro Santiago, que olha só, é que eu não posso dizer não, eu não conhecia muita gente quando eu ingressei na política. Não conhecia mesmo. E hoje eu vou de ponta a ponta, sou muito bem recebida. Então, assim, ó, Santiago, assim, ó, tá de parabéns, sabe por quê? A gente tem um ponto turístico ali, a Gruta. Olha, e é muito linda mesmo, sabe? Há uns 7 meses atrás, estive ali visitando, juntamente com o Joel Devaneio. Então, assim, ó, e a gente fez uma reunião ontem, nosso prefeito recebeu o Joel Devaneio, mais alguns ali no bairro de Santiago. E, olha, parabéns pela comunidade da Gruta, tá? É uma missa por domingo, né, vereadora? É uma missa por domingo ali, por mês, né? Uma missa por mês, então vale a pena a gente ver a grandiosidade que eles construíram, estão construindo, se dedicando para aquela capela, aquela gruta, tá? Parabéns. Segundo ponto também de Santiago, estive visitando também a Escola de Santiago. Hoje eu estive ali com a Thaís e a diretora maravilhosa, e eu estou muito feliz com a escolha que eu fiz de homenagear o pessoal da Obras, ao Ratinho, representando o pessoal da Obras. Eles estão fazendo um muro ali, tá muito. Até vou jogar nas redes sociais amanhã, sabe? Fiz vídeo, tirei foto, porque aquele muro sempre foi polêmico ali, né? No Santiago, e nossa, ele está ficando maravilhoso. O pessoal da obra estão de parabéns, sabe? Porque a gente sabe o que é fazer uma obra hoje em dia, né? Que pensa, gasta um tanto, mas se vê, gastou outro, e eles estão ali economizando. Sempre tem dedo de pais. Sempre tem dedo de professores, da diretora, do próprio bairro ali, da prefeitura. Então, está todos muito envolvidos ali naquele bairro de Santiago, né? A APP ali de pais e professores. Parabéns à equipe toda da nossa obra aí, um forte abraço, tá? E era isso que eu tinha para a noite de hoje. Muito obrigada. Só fazer uma... A Rita quer falar mais um pouquinho. Não, é só uma complementação, tá? Agora eu vou puxar a orelha do prefeito. Porque tem uma indicação aqui de escolinha de futebol, vai fazer 2 anos a indicação que foi feita, foi a primeira indicação que eu fiz como vereadora da futebol aqui para nós, porque a gente sabe que é importante esse contrator, inclusive hoje uma das discussões lá é que a gente retrocedeu em uma das metas, que a gente tem 20 metas para cumprir, que não sabe assim, do Plano Nacional de Educação. Todas as metas a gente avançou, pode ser considerada educação integral. Bem rapidinho. Então, em conversa ontem com o Trajano, a gente conversou também, sabe, vereadora, sobre escolinha também aqui em Pescaria. Eu falei para ele que a gente tem um diretor, que é o Alberto, muito envolvido pelo esporte, que a gente vai sentar para conversar, para trazer não só o Tigrinho, mas de repente o pessoal do Flamengo, alguma coisa, enquanto, em contrapartida, a gente também vai fazer agora, tá?
começar a mexer o FIA, sabe, Thalita? Que com FIA a gente também consegue também a fazer algumas escolinhas, tanto que a gente tinha imagem de fazer lá no show de esporte, para pegar o pessoal carreira, barranca, aqui no 37 e Barreiras, fazer tipo um triângulo. Então, isso já é alguma coisa que a gente também está na tratativas junto com o Trajano. Valeu. Então, antes de encerrar, eu queria dar uma boa noite a todos os vereadores, aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. E uma coisa que vem no dia a dia, eu acho que isso é mundial, que eu acho que incomoda muito tanto os prefeitos e os vereadores, é a questão climática, que hoje chove, amanhã não chove, passa 2 dias é sol, mais 2 dias chuva, e aonde tem estrada de chão a gente sabe complicado. A prefeitura vai lá arruma a estrada hoje, daqui 2 dias já chove. Então, os vereadores aqui não deixam de conversar com o prefeito, com o secretário de obra, para estar arrumando essas ruas. A gente sabe que todo mundo quer uma rua boa. Eu quero, todos os vereadores querem, a população quer. Mas é essa questão climática, então a gente está assim, tão, vamos dizer assim, perdido. Um dia é vento sul, outro é nordeste, outro é sudeste, então é uma coisa bem complicada. Então a população com certeza tem que cobrar mesmo os vereadores, o prefeito, o secretário, mas a gente faz isso no dia a dia, cada um que faz a sua parte, cobrando não só o secretário de obras, mas outras secretarias, aquilo que a vereadora Raquel mencionou ali atrás. Isso está correto, porque aqui ninguém está fazendo uma crítica, aqui a gente está querendo acertar aquilo que tem que ser acertado mesmo, corrigindo, porque uma pessoa, quando ela leva o posto de saúde, com certeza ela tem um retorno. E a gente sabe que saúde não se espera, né? Muitas coisas têm que ser na hora. Por isso que existe a palavra emergência. Né? Então, antes de encerrar, eu queria convocar a todos os vereadores para participar da sessão extraordinária que ocorrerá no dia 9 de novembro de 2022, às 10 horas, no plenário da Câmara Municipal, na qual será realizada a leitura do parecer do Tribunal de Contas, quanto ao processo 15.0031.70.01 relativo às contas do exercício 2014 da Prefeitura Municipal de Pescaria Brava. Então, dia 9 é amanhã, só vou levar com os vereadores. Então, não havendo mais nada a trabalho, lembrar que será o trabalho, na presente sessão ordinária, convoca a todos para a sessão extraordinária para amanhã, dia 9 de novembro de 2022, às 10 horas. Boa noite a todos.